vai estudar o verso 21 ao verso 23. Só que a gente vai ler a partir do verso 18. Hein? Romanos capítulo 1, verso 18 ao verso 23. Bem? Todos encontraram? Já está bem familiarizado já, né? Para abrir já em Romanos. Bem, Romanos 1, a partir do verso 18 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por essa noite, graças te damos por essa oportunidade, pela vida dos irmãos. Senhor, colocamos-se diante da Tua palavra, da Tua presença, que o Senhor possa nos abençoar, abrir nossa mente para compreendermos um pouco mais da Tua santa palavra. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar mediante o Teu Espírito. Que o Senhor possa, Pai, nos moldar cada dia mais à imagem do Teu Filho. Que o Senhor possa avançar Teu reino, ó Pai. E pedimos encarecidamente, ó Pai, derrama da Tua graça sobre nossa vida nesta noite, para ministrar, para aprender, ó Pai, para que Teu reino avance, que nós sejamos abençoados por Ti. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos lembram do estudo passado, dos versos que a gente estudou, verso 18 ao 21. O que a gente falou na última aula? A gente falou da questão da ira de Deus, né, que os incrédulos, eles estão debaixo da ira de Deus, né, por causa da sua incredulidade, por causa da sua impiedade, e consequentemente acarretou numa perversão, na maldade do teu ser, na manifestação da crueldade do seu ser. E a gente viu ali que o homem, ele detém a verdade de Deus pela injustiça, né? E a gente falou até como essa verdade ela é sufocada, ela é suprimida pelos incrédulos, pelos ímpios, na questão ali, se eu não me engano, foi falando da propagação do mal, propagação do pecado, né? Falar que o errado é o certo e o certo é o errado, a inversão de valores, né? A gente falou ali sobre a questão também de, se eu não me engano, foi de uma cosmogonia sem Deus, né? Falar que o mundo foi criado não por um Deus, mas foi criado de geração espontânea. A gente tira Deus da jogada, né? Tira Deus da equação, e aí a gente pode andar segundo os nossos quereres, os nossos intentos, os nossos desejos, né? A gente praticamente se torna o nosso Senhor. E aqui praticamente a gente dá continuidade a esse raciocínio de Paulo, explicando a situação dos incrédulos aos irmãos de Roma. Como é que está a situação da humanidade? Praticamente aqui a partir, como eu falei para os irmãos, a gente entrou numa nova sessão que Paulo está procurando provar uma tese para os irmãos de Roma. Ele vai tentar construir um argumento para mostrar como o homem, como o gentil, né? Ele está apontando aqui para o texto para os gentios, como ele está perdido debaixo dos seus pecados, como ele está obscurecido em seus pensamentos, o seu coração está em trevas, não tem luz por si própria e carece ali de Jesus, carece de salvação. Então esse é o argumento que Paulo está procurando mostrar aqui, no restante aqui do capítulo 1, do verso ali 18 ao verso
32. Ele vai mostrar ali, a gente até falou, né, que a gente vai falar muito sobre a pecaminosidade, o que o pecado fez com o homem, o que o homem se tornou após a queda de Adão. E para a gente dar continuidade aqui, eu vou ler uma verdade central que vai praticamente nos guiar. Estou achando que eu esqueci alguma coisa aqui. Uma verdade central aqui que é o que a gente vai aprender hoje. E a verdade central é essa, ó. Os homens, por desconsiderarem Deus, andam segundo seus próprios raciocínios obscurecidos. Isso os leva ao erro e à idolatria. Então, quando a gente tira Deus, é o que a gente, praticamente, é a mesma coisa que a gente aprendeu na aula passada, sobre quando a gente tira Deus, o Senhor soberano, que rege, que pune, né, a gente se torna o nosso próprio Senhor. Aí, se isso ocorrer, se isso decorrer, se a gente tira Deus, a gente passa a ser o nosso próprio Senhor. O que acontece? Os nossos próprios raciocínios obscurecidos, eles vão nos levar ao quê? Ao erro e, consequentemente, à idolatria. É o que a gente leu aqui do verso, praticamente do verso 21 ao verso 23. Os homens têm conhecimento de Deus, porém eles o rejeitam, eles não glorificam Deus, eles não dão graças a Deus, e eles se inculcando por sábios, né? Seus raciocínios estão contaminados com o pecado, o coração se obscurece e daqui a pouco ele troca, de fato, o verdadeiro Deus por uma obra das suas mãos. E é isso que praticamente a gente vai aprender hoje. Deixa eu ver aqui. Né? A gente fala das consequências do pecado, os irmãos estão já familiarizados bastante com isso, né? A gente fala quando o homem cai, né? É uma coisa que a gente tem que sempre bater nessa tecla, para sempre deixar a mente dos irmãos familiarizado com a natureza, as consequências do pecado no homem após a queda. E a gente vê que o pecado, ele fez o quê? Fez um alinhamento, tirou o homem da presença de Deus, o homem não quer mais estar na presença de Deus, não deseja Deus. O pecado é o quê? Que a gente sempre falou, é uma rebeldia contra o Criador do universo, ele cria todas as coisas para si, só que o homem, depois da queda, ele se rebela contra Deus. E também, uma coisa que a gente vai aprender hoje também sobre a mente caída, a mente corrompida pelo pecado. Eu sempre uso aquela palavra, os efeitos noéticos da queda, né? Que tem a ver com raciocínio, lógica. O pecado, ele foi extensivo não só na ética, mas também a gente fala na estética, né? Na beleza, naquilo que é belo, e também na mente do homem. O pecado, ele se estendeu por tudo. E uma coisa para nos guiar hoje, dá para ver aí, uma estrada, né? Vai ser mais ou menos o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai se guiar praticamente por essa ilustração. Certamente vocês já viajaram bastante, já viajaram? Já? Vocês já usaram mapa? Já usou bastante mapa, seus filhos? Porque na nossa época a gente não usa mais mapa, né? A gente usa o celularzão, o GPSzão. Só que numa época arcaica, há muitos anos atrás, longínquo ano lá de 2000, quando a gente não tinha essa facilidade toda que a gente tem hoje, né, o celular, GPS, a gente usava mapa, né, a gente usava guia, o bom famoso guia, né. Eu, antes de eu vir para o Japão, trabalhava como ajudante de caminhoneiro, e eu estava sempre lá, né, ó, entra na rua tal, e aqui, ali. E eu me lembro que quando eu sempre viajava na minha infância, meu pai sempre ele tinha um mapa no carro, né, falou, a gente vai pegar a estrada tal, para a gente chegar no destino, a gente tem que pegar a estrada tal, virar em tal lugar e sair vamos sair em uma cidade tal. Então, sempre foi assim, irmão. Para você chegar ao seu destino, você tem que seguir de fato a rota, né, ali certa. Só que o que acontece se você, porventura, se perdesse? Você tomasse uma rota errada? Eu quero chegar... Fala uma cidade aí. Japão? Pode ser no Japão, pode ser no... Okayama. Você quer chegar até Okayama, aí em vez de você pegar ali a Sanyo, você pega a via lá que vai para Shimane, a via Onomichi Express, se não me engano, alguma coisa assim, né? Tipo, você nunca vai chegar em Okayama pegando uma rodovia errada, né? E às vezes a gente pode tomar uma rodovia errada e sem saber, né, sem cair em si, a gente pensa, não, a gente vai chegar no destino, a gente continua persistindo naquela rodovia, e a gente nunca vai chegar no nosso destino, de fato. A mesma coisa acontece com o homem. O homem, ele se perdeu.
O homem ele não tem GPS, ele não tem mais... Ele pode até ter o mapa na mão, só que... falou que eu ia passar por tal cidade, só que essa cidade aqui não é que está no mapa. Então, enquanto o homem não cai em si e volta o ponto lá de erro, o homem ele continua no erro, persiste no erro e nunca vai chegar no destino certo. Praticamente essa ilustração é o que vai nos guiar hoje. Né? Eu vou tomar essa ilustração, que enquanto o homem ele não cair em si, que ele está no erro e voltar para o caminho certo, ele vai continuar e essa estrada vai levar ele a outras rotas, a outros caminhos e caminhos às vezes escabrosos, né? De fato, que a gente vai ver. Até coloquei aqui, ó. Enquanto não cairmos em si do estado de miséria em que se encontramos, não iremos buscar resolver nosso problema. Portanto, permaneceremos no erro. É isso que acontece conosco. Né? É isso que acontece com o ímpio. Eu até falei para os irmãos lá que se Deus não vir com o seu poder, não nos ressuscitar à semelhança de Cristo, não nos dar vida, nós permaneceremos o quê? No pecado, no erro, não querendo Deus. Então, enquanto Deus não vem com poder sobre nós, nós não vivemos. Nós permanecemos no pecado, permanecemos rebeldes, né? E, como a gente viu aqui no estudo anterior, debaixo da ira de Deus. A gente entra aqui no verso 21. Lembrando que isso aqui a gente está no meio de um argumento. Por isso que é bom você lembrar do que a gente estudou na aula passada, né? Deus, ele o quê? Ele se revelou, não se revelou? Só que o que fala aí no verso 21? Porquanto tendo conhecimento de Deus. Por que o homem tem conhecimento de Deus? Porque Deus, ele se revelou. E como ele se revelou? A gente estudou isso. Deus, ele manifestou seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade, o quê? Nas coisas, desde o princípio do mundo, nas coisas que foram criadas. Então, o homem olhando, como a gente falou, o homem olhando para a natureza, o homem pode perceber que essa natureza não veio do acaso. Ela foi construída, ela foi criada, ela foi feita por uma mente sábia, né? Poderosa, né? Não veio do acaso. Então, o homem ele tem conhecimento que existe de fato, que existe Deus, só que ele não leva em consideração a Deus. E por isso, lá, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus. Por quê? Ó, a gente parte, vamos lá. Até coloquei aqui, ó. Deus soprou a vida sobre o homem, portanto o homem deveria expirar louvor a Deus. Todavia o homem tem destilado dia após dia sua rebeldia contra o Criador. Veja bem, irmãos, Deus criou todas as coisas para si. Tudo que foi criado para Ele, por meio dele, para Ele, para a sua glória. Né? A Bíblia até a gente lê lá, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus, porque é dele. Né? Como Paulo fala lá, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, glória eternamente a ele. Amém. O homem foi feito para Deus, para glorificar a Deus. A gente até fala, né, qual é o fim principal do homem lá, eu não coloquei aqui no catecismo de Westminster, a primeira pergunta, qual é a finalidade para que o homem foi criado, o fim? E é conhecer a Deus, glorificá-lo e se alegrar nele para todo sempre. Porque esse é o propósito do homem. Só que o homem, após a queda, né, até coloquei aqui os outros versículos que eu citei, o homem após a queda, ele não quer a Deus. Ele quer andar segundo o seu próprio querer, a sua própria vontade. O homem passa a estar o quê? Insubordinado a Deus. Ele não quer se subordinar ao seu Senhor. Sabe por que o pecado é terrível? Porque quando você peca, quando a gente peca, a gente dizendo assim, eu quero ser Deus. Porque Deus, ele deu a vontade, deu a lei dele, deu a vontade dele para as suas criaturas. Só que as suas criaturas se rebelam contra ele e falam, não, eu não quero a sua vontade, eu quero a minha, eu quero estabelecer a minha. Por isso que o pecado é maligno. O pecado é uma rebelião contra o nosso Criador. Então, quando você passa a viver segundo a sua própria vontade, você não glorifica a Deus. Eu acho bem interessante que você faz as suas coisas não visando a glória de Deus. Lá em Provérbios, se eu não me engano, fala que até a lavoura do ímpio é pecado. Olha só, é um trabalho justo. Só que,
Por que é pecado? Porque ele faz todo aquele trabalho não visando a glória de Deus. Então é pecado. Porque todas as coisas é para Deus, não é para seu benefício próprio. Você não foi criado para si. A finalidade da sua existência não é ser feliz em si, ter prazer em si, mas ter prazer em Deus, ser feliz em Deus. Todas as coisas, irmãos, foram feitas com um propósito. Que nem, qual é o propósito? Eu já até falei esse exemplo. Qual é o propósito dessa cadeira que você está sentado? Né? É para, né, você sentar, a mesa aí, o lápis, as coisas, tudo tem um telos, tudo tem uma finalidade, um propósito. Eu sempre falei lembrei da minha filha quando eu falei isso para ela. Filha, para que serve um travesseiro? Para a gente reclinar a cabeça, né? Para descansar. Para que serve um garfo? Para a gente comer, né? Para que serve um sorvete? Ela falou, para a gente comer, né? É muito bom, é muito gostoso. Ela ama sorvete, né? Aí eu até perguntei para ela, para que você foi criada? Por que você existe? Por que você foi feita? Ela não soube responder. Aí eu ensinei para ela, você foi feita para a glória de Deus. Você foi feita para Deus. Essa é a finalidade do ser humano. Glorificar a Deus. Porque você foi feito para Ele. Só que a partir do momento em que nós caímos em Adão, aí a gente falou que Adão nos legou culpa, Adão nos legou uma natureza corrompida, pecaminosa. Aí a gente passa a não olhar mais para aquele que nos criou, mas a gente passa a procurar os nossos próprios interesses. Olha bem, meu irmão, o Deus ele soprou o sopro de vida para nós. Nós deveríamos devolver a nossa existência em louvor a Deus. Só que dia após dia, depois do pecado, a gente não destila, né, o louvor a Deus, a gente destila o ódio, que a gente não quer a Deus. A gente até falou que aquele que pratica as trevas, né, pratica o pecado, ele não quer ir para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Então a gente até falou que o propósito do ímpio é promover o mal, promover o pecado, para ele não ser acusado pelo bem, pela luz, né, por aquilo que é bom, por aquilo que é perfeito, por aquilo que vem de Deus. Então, veja bem, irmãos, olha só, os homens, tendo conhecimento de Deus, eles não glorificaram como Deus, eles não vivem para Deus. E até, a gente até continua, nem lhe deram graças. Nós devemos saber que todas as coisas que nós temos, a nossa existência, né? Deus, ele sustenta a nossa existência, provê a nossa subsistência, né? Eu acho interessante que, naquele versículo, tem até um versículo em Atos não, eu acho que eu não coloquei aqui, mas está aqui em Atos 17. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus é quem sustenta nosso corpo. Deus é quem sustenta a nossa existência. Eu acho interessante lá em Colossenses que fala que nele, Cristo, tudo subsiste. A palavra no grego ali quer dizer se manter erguido por uma estaca. É como se Cristo ele fosse a estaca do universo sustentando tudo, a vida, a existência. E Paulo fala, né? Nele, nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu lembro, já citei várias vezes para os irmãos aqui aquela frase do Paul Washer, né? Eu pensava que eu precisava do poder de Deus para pregar, para, né, evangelizar, fazer a obra de Deus. Aí eu tomei conta, né, que eu preciso da graça de Deus para amarrar o meu sapato, o meu tênis. Porque Ele nos sustenta a nossa existência. Por isso que você não apodrece, você não morre. E até coloquei, né, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam toda manhã. É Deus quem sustenta a nossa vida. Eu esqueci até eu acho que está lá em Atos 14, que Paulo ele fala ali na questão daqueles, acho que lá em Icônio, fala que Deus ele não deixou ficar sem testemunho no mundo. Ele sempre ali trouxe fartura a vocês, né? Estações frutíferas e tal, né? Enchendo o seu coração de fartura e de alegria. Então Deus é quem faz brotar todas as coisas. Ele cuida da nossa subsistência. Tudo aquilo que cresce nas árvores, né? A gente vê na natureza.
é para o nosso bem. E isso ocorre por quê? Não é porque é uma ordem natural que Deus deu, porque Deus sustenta, Deus produz todas as coisas. Então, o homem, ele não dá graças a Deus por tudo que ele é, por tudo que ele faz, por tudo que ele tem. O homem deveria dar graças a Deus, porque é Deus quem dá todas as coisas. É a Deus que pertence a todas as coisas, porém o homem acha que ele tem autonomia, acha que tudo que ele tem é graças a ele mesmo. Olha só para onde o pecado está levando o homem. Ele não glorifica o seu Criador, o Criador que o criou, e ele não dá graça por aquele que o Criador deu a ele. É isso que o pecado tem feito com o homem. E é perigoso até fazer isso conosco também, né? A gente até continua aqui no verso 20, continuando no verso 21, ó. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O que é uma coisa nula? Eu coloquei aqui, né? É uma coisa inútil, vã, sem utilidade. Os raciocínios dos homens são inúteis. Por quê? É o que a gente fala sobre os efeitos noéticos da queda. O que quer dizer noético? Noético não tem nada a ver com Noé. Noético quer dizer mente. Quer dizer, lá no grego, né, mente, está relacionado à razão, ao intelecto. Tem que saber, irmão, que o pecado, a extensão dele, não foi só como eu falei para os irmãos, na natureza corrompida do homem, mas tocou a mente. A mente do homem, ela se tornou corrompida. Ela não está em seu pleno juízo. Ela pode ser enganada, né? Ocorreu lá antes da queda, assim, a mulher foi enganada. Mas só que o homem continua, né, e persevera nos seus raciocínios, sem Deus, uma lógica falha, errônea, errada. A mente está corrompida pelo pecado, né? Eu coloquei aqui, a mente não está em perfeitas condições. Ela pode ser assenhorada por um senhor ilegítimo. Ela pode ter um outro dono, que não o dono correto, não o senhor correto. Eu queria trazer para os irmãos falar um pouquinho disso aí, sobre, não sei se os irmãos já ouviram, sobre cosmovisão. Os irmãos já ouviram sobre cosmovisão? Para a gente falar sobre a questão a sua mente estar sendo assenhorada por um senhor ilegítimo. Cosmovisão é o quê? Visão de mundo. Todo mundo tem cosmovisão. Todo mundo tem uma maneira de olhar o mundo. A gente quando fala de cosmovisão, a gente fala, é como se fosse um óculos, com lente. E quando essa cosmovisão foi formada em você? Vocês têm ideia? Uma Aline? O seu Silvio? Ei, quem sabe você? Deve ter gente toda a cosmovisão, né? Essa cosmovisão, irmãos, foi formada, essa visão de mundo tem sido formada em você desde quando você nasceu. As suas experiências, o local onde você nasceu, onde você estudou, seus amigos, o que você assistiu, o que você leu, tudo isso formou a pessoa que você é hoje. E às vezes, tipo, imagina assim, quando você nasceu, você ganhou um óculos que está sem lente, não tem lente nenhuma. Só que a partir dessas experiências, esse óculos foi ganhando uma lente colorida. Imagina que você ganhou um pouquinho de vermelho, eu ganhei um pouquinho de azul, a gente olha para uma parede branca, aí você fala, é vermelho. E eu vou falar, não, é azul. E a gente vai quebrar o pau às vezes por causa disso. Porque você aprendeu de um jeito, eu aprendi de outro. E isso forma, assim, querendo ou não, a visão que a gente tem de mundo. As experiências, as opiniões que a gente tem sobre algumas coisas, né? Só que é aquela coisa. Eu até trouxe aqui uma definição de cosmovisão. Eu achei bem interessante. Tem um livro do James Sire, o universo. Acho que você já viu o livro dele? Tem o Dando Nome ao Elefante, o Universo ao Lado. Nunca viu? Pô, é bom. Depois procurei na Pilgrim. Olha só uma definição de cosmovisão, irmãos, para os irmãos entenderem. Ó, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso por uma história ou num conjunto de pressuposições,
suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentam conscientemente ou subconscientemente, consistem ou consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Definição grande, né? Mas você tem que saber que a cosmovisão, a visão de mundo, às vezes, são pressuposições que praticamente é um compromisso que você tem com o coração, às vezes. Não sei se os irmãos gostam de futebol aqui, né? Eu já faz tempo que eu abandonei meio o futebol. Até o basquete que eu gostava, abandonei também. Só que no Brasil, você vê aquela coisa sobre time, eu torço para time tal, eu torço para o Palmeiras, para o Corinthians. Quando você vai questionar a pessoa por que você se tornou um corintiano, por que você se tornou um palmeirense, um São Paulino, a pessoa às vezes não sabe explicar. Só que há algo no coração dela. É algo no coração, por isso que tem aquele quebra-pau às vezes, né? Meu time é melhor, porque é uma coisa ligada, e você sustenta aquilo, seja consciente ou inconscientemente, você sustenta alguma coisa porque é um compromisso que você tem no coração. Por isso que você, às vezes você quebra quebra-pau com as pessoas por causa de futebol. Mas você sustenta uma coisa, olha só, ela pode ser verdadeira, isso é só para dar um exemplo, né? Mas você pode sustentar essa coisa como sendo, de fato, uma pressuposição verdadeira, pode ser uma meia-verdade, ou pode ser até mesmo uma mentira completa. A sua mente, ela pode ser ludibriada por uma coisa que não é verdadeira, ou uma meia-verdade, ou uma coisa falsa completa. E eu achando isso interessante, a questão de uma cosmovisão dominante. Não sei se o Hiro já leu A Visão Transformadora, do Brian Wolf. Acho bem interessante. Eu aprendi isso com o Jonas Madureira, lá no curso de filosofia. Eu achei bem interessante esse livro aqui, porque ele fala assim, do que molda, irmão? Do que molda a cosmovisão de uma sociedade? O que pode dominar uma cosmovisão da sociedade? Porque a mente do homem, ela está à mercê de ser assenhorada por um senhor ilegítimo, por uma cosmovisão que não procede de Deus. Por isso que eu falo, a sua mente, ela pode ser ludibriada, ela pode ser capturada por uma coisa que não é de Deus, não é da fé cristã, não tem uma cosmovisão, de fato, da Bíblia, formada pela Escritura. Eu acho bem interessante, ó. Uma cosmovisão dominante, ela não precisa ser necessariamente a maioria. Vamos supor assim, uma sociedade. A cosmovisão que vai dominar não precisa ser da maioria. Ela precisa, pelo menos, reger 3 pilares de uma sociedade. Que a gente fala da educação, legislação e da mídia. Por exemplo, vamos tomar um exemplo assim. A questão do homossexualismo. Se o homossexualismo é ensinado na escola, pegando o pilarzinho da educação, a escola fala que é normal, ensina que é correto. Aí você tem a legislação fornecendo leis que aprovam esse tipo de prática, o homossexualismo. E você vê na mídia, novelas, livros, filmes, tudo, mostrando essa prática que é normal. Você passa 1 ou 2 gerações, aquela geração vai ser dominada porque, não, isso aqui é normal. Eu fui ensinado assim, tem leis que aprovam, e a mídia está bombardeando o pessoal. Isso, então, a prática homossexual é normal. Certamente para vocês, os mais velhos até, né? O homossexualismo até a década de 90 era um grande escândalo, não era? Só que você pode perceber como, ao passar de 20, 30 anos, a mentalidade da sociedade ela foi tornando mais passiva, amigável a essas práticas. Por quê? Porque a gente teve na educação, querendo ou não, ensinando que, não, temos mais um gênero e tal, isso e aquilo. Leis aprovando, o governo aprovando essas práticas. E a mídia. Quanto tempo, irmão, bombardeando nossas casas com o homossexualismo falando que é normal. Então, imagine, em 1 ou 2 gerações, a mentalidade, a visão de mundo das pessoas, elas vão mudando. Isso é só um exemplo para você entender.
Então, a sua mente, por estar corrompida em Adão, ela pode ser ludibriada, ela pode ser enganada e ela pode ser cativada por práticas que praticamente não vêm de Deus, vamos dizer assim. Então, a mente ela está corrompida, a mente ela está à mercê de ser aprisionada por falsas práticas, pelo pecado, pela visão de mundo mundana do diabo. Até aqui, coloquei aqui, né? A mente pode ser assenhorada por um senhor ilegítimo. Aí eu lembrei até de uma frase de Lutero, né? O cristão, ele é uma besta. É a linguagem de Lutero, né? O cristão, ele é uma besta. Ou um cavalo, né? Ou ele está montado o quê? Por Deus ou pelo diabo. E é verdade. Ou o cristão está sendo controlado, guiado por Deus, ou pelo mundo, ou pelo diabo. Lutero estava certo nessa afirmação dele. Porque sua mente não foi feita para ser livre. Ninguém tem mente livre. Todas elas estão sendo assenhoradas por um senhor legítimo ou ilegítimo. Antes da queda, nossa mente era assenhorada por Deus. Nós estávamos cativos à vontade de Deus. A plena, boa, santa vontade de Deus. Mas com o advento do pecado, nossa mente passou a ser assenhorada por outro senhor. Um senhor ilegítimo. Que faz com que a gente ande segundo os nossos desejos e a gente vai se rebelar constantemente ao nosso Senhor. Por isso que é um perigo aí que a gente fala, né, do pecado noético, o pecado na mente. A mente foi alcançada pelo pecado. Né? Os homens perderam a conexão com Deus, portanto passaram a entregar sua mente a seus pensamentos obscuros. Aí eu até coloquei aqui, né? Travaram-se na fortaleza tenebrosa da sua mente e passaram a raciocinar coisas vãs. Até coloquei aqui, né, uma fortaleza tenebrosa, que é isso que acontece com o homem. O homem, quando ele perdeu a comunhão, a conexão com Deus, ele se fechou em si mesmo. Ele se fechou e passou a raciocinar segundo a sua mente corrompida. A gente até continua aqui, ó, obscurecendo o seu coração insensato. O seu coração, irmãos, depois da queda de Adão, é trevas. Não tem luz própria. Não pode ser guiada, de fato, pela verdade, pela justiça que procede de Deus. A gente já citou e vai citar aqui várias vezes ainda, né? O coração do homem, ele se tornou enganoso, corrupto. Jesus até falou, né? Da onde procede os adultérios, né? As maldades, tudo. Aqui, ó. É do coração do homem que procede tudo isso. Até colocando aqui, né? Em Gênesis 6:5, né? O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. No comecinho ali, ó, da criação. Gênesis 6, na época de Noé. Todo o desígnio, todo o pensamento, todo o desejo do homem era continuamente mal. O homem só vai afundando. Por isso que Deus, o que ele fez com a humanidade ali? Exterminou. Só deixou a família de Noé. Lembre-se, o homem sem Deus, o homem quando não quer a Deus, ele só afunda, irmãos. É o que eu falei para os irmãos. É como se fosse uma pedrinha atirada num lago profundo. O homem, pela sua própria força, ele desce às profundezas da escuridão. Não precisa ninguém ajudar. Ele desce por si só. Porque o coração é corrompido. A mente é corrompida. Ela tende para o mal. Ela não quer a bondade, a beleza, a justiça. Ela não quer a Deus. Por isso que a gente lê, a gente vai estudar. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos estão afastados de Deus. Todos não querem a Deus. Essa é a situação do homem sem Deus. Essa é a situação do incrédulo, do gentio, que Paulo está apontando aqui para os irmãos de Roma. Essa é a situação lá dos irmãozinhos lá da Espanha, que eu quero ir lá pregar para eles.
Essa é a situação de todo aquele que não conheceu a verdade do Senhor. A mente está em trevas. A mente ainda não foi iluminada pela verdade. A gente até continua lá. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Paulo aqui, talvez ele pode estar lembrando lá os sábios da Grécia. Porque se ele escreveu de fato essa carta lá em Corinto, certamente ele tem os filósofos lá, né, os intelectuais da época, os maiores intelectuais da época estavam lá em Atenas. E você vê, até coloquei aqui, né, a Grécia, palco dos grandes intelectuais do mundo, era cheio de idólatras, né, cultuando deuses dos mais diversos. Paulo, onde quer que ele andava lá em Atenas, tinha um altar a algum deus. E porventura, se a gente deixasse de adorar um Deus que a gente desconhece, eles já fizeram até um altarzinho lá ao Deus desconhecido. Para não provocar a ira de nenhum Deus, talvez que a gente possa ter esquecido. Então imagina quantos altares, quantos deuses, quantos ídolos tinha lá em Atenas. Por isso que a Bíblia até fala que o espírito de Paulo se revolveu lá, assim, vendo aquela idolatria. Olha só, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E a gente vê até hoje, irmãos, no nosso tempo, as pessoas tirando Deus, né, da equação e tomando ali seus raciocínios corrompidos, trazendo coisas que parecem mil maravilhas. A gente fala lá da ideologia de gênero hoje, né? Não tem mais dois sexos, tem vários. Eu sou um homem, eu sou uma mulher no corpo de um homem. Para onde vai? Para onde vai? Né? Aí tem até estava vendo aquele negócio do banheiro multigênero, não sei lá, tem gênero, e por aí vai. O homem raciocinando, levando seus raciocínios para frente, esses raciocínios corrompidos, eles se tornam loucos. Não tem cabimento mais. Não tem bom senso mais. Eles não estão sendo guiados de fato pela verdade, mas estão sendo guiados pela mentira, pela sua mente corrompida. E até coloca aqui, né? E para vocês terem ideia de como eles se tornaram loucos, a gente coloca aqui, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, né? Uma coisa que você tem que aprender, você tem que saber que o homem, ele é um a gente até coloquei aqui, é homo religioso. O homem, ele é religioso por natureza. Por quê? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A finalidade para que Deus criou o homem foi para o adorá-lo, para se entregar ao Criador. E a partir do momento que o homem cai em pecado, ele não olha mais para o seu Criador, mas ele busca o quê? A criatura, fazer algo, fazer ídolos, fazer deuses no seu coração, ou mesmo de ídolos de madeira, de metal precioso. Interessante, irmãos, que, olha só, a questão ali do mudar. O que é mudar? É transvestir algo. Você transveste a imagem de Deus numa imagem corrompida. Numa imagem ali que você criou, um ídolo. Você transveste a Deus. É travestir. É o que a gente entende por essa palavra mesmo. É isso que os homens fizeram com Deus. Eles rejeitaram Deus, só que por sua natureza ser religiosa, eles não querem ficar sem um Deus para adorar. Só que eles vão fazer um Deus para adorar com as suas mãos, com os seus desejos, com o seu modo de ser. Se você olhar para os deuses do Olimpo, eram homens o quê? Homens praticamente só com poderes sobrenaturais. Só que se você for ver o caráter desses deuses que os homens criaram, ele era o quê? Eles eram patricidas, eles eram adúlteros. Imagina aí, sabe, o deus Baco lá, o deus do vinho. Imagina, né, as festas que tinham lá. É dali que vem a palavra bacanal, só para os irmãos terem uma ideia. Os homens criaram deuses por causa do seu desejo. Para o quê? Para satisfazer os seus desejos. Porque se meu Deus é assim, eu posso ser também. Eu posso praticar aquilo que ele praticou.
Então, o homem, não querendo o verdadeiro Deus, ele cria para si deuses, conforme o seu próprio desejo, sua natureza, porque isso vai me satisfazer. Eu não quero um Deus bom, um Deus justo, que vai me punir pelas minhas práticas. Eu quero um Deus bonzinho, eu quero um Deus que, né, satisfaça os meus desejos corrompidos. É isso que o homem fez, nisso que o homem se tornou por causa do pecado. A gente até coloquei aqui, né? Olha só a loucura dos homens. Lá em Salmo 106, 19, hein? Em Horebe é o Monte Sinai. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido. E assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Olha o Deus deles. Você come erva? Você come capim? Não, você não come capim, mas o teu Deus come. Olha a loucura. Os homens produziam uma imagem ali de escultura, chamá-la de Deus, e essa imagem, ela diz ali, come capim. A loucura dos homens, criar um Deus assim. Você não adoraria o pau, a pedra, mas depois que você forma ela lá, você adora o pau e a pedra. A mente, olha para você ver aonde o pecado levou os homens. Trocarem o verdadeiro Deus, Deus Criador, Deus que provê tudo a eles. Eles não glorificam o verdadeiro Deus, não dão graças ao verdadeiro Deus. Eles não querem o verdadeiro Deus, mas eles não vivem sem Deus. E a gente ia pedir até para os irmãos ler Isaías 44, só que a gente já leu. Você viu lá que o homem, ele corta uma árvore, um pedacinho ele se aquece, vai cozer ali a sua comida, o seu pão, né? Depois de farto, ele pega o restante da madeira e faz um ídolo. E o adora. Faz ali as suas orações. Tu és meu Deus. Olha só onde o pecado levou o homem. Certamente você não se ajoelharia perante uma árvore, perante uma pedra, mas depois da esculpida, não, esse meu Deus. Olha só onde a mente corrompida dos homens levou os homens. A querer se submeter a uma coisa ainda que está abaixo deles, uma criação. Olha só onde o pecado levou o homem, né? Eu achei interessante a frase também de Calvino: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se a gente tivesse ídolos, irmãos, só de madeira, de pedra, de metal precioso, uma marreta ajudaria. O fogo extinguiria ela, a madeira. A marreta quebraria aquele ídolo de pedra. E o fogo faria com que o metal precioso voltasse à sua forma informe. Então ia ser facinho quebrar nossos ídolos. Só que como é que você faz para quebrar um ídolo construído no seu coração? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Pode ser o nosso filho, pode ser o nosso marido, nossa esposa, nosso trabalho. Aquilo que a gente se entrega com fé. Que a gente se entrega a tantas coisas com fé, o celular, as coisas, o mundo. Até falando com o primo da XV esses dias, né? Falei, a gente tem que vigiar os nossos sentimentos e tudo aquilo que a gente se devota com fé, a gente passa mais tempo, pode ser o nosso Deus. Paul Washer falou assim, diga-me com que você passa mais tempo e eu vou dizer quem é o seu Deus. Aí eles falam, com que a gente passa mais tempo? O que domina a nossa mente? Será que é Deus? Ou será que são as coisas criadas? A gente pode criar deuses no nosso coração, irmãos. E você pode ser um idólatra ainda sem saber, dizendo que adora o verdadeiro Deus. Sabia? Até coloquei aqui uma imagem que até eu ia mostrar para as crianças, né? Falar sobre essa questão aqui. O carinha pergunta ali dentro, o que você está fazendo? Estou montando o meu Deus. Aí, nossa, né? Também quero um, como faço? Aí ele pega a Bíblia lá, assim, ó, só pega essa Bíblia aqui, ó, escolha apenas as partes que te interessam e monte o seu.
Aí você vê, né, o deusinho aqui do cara, né? Perna de jacaré, perna de uma roda, né? Braço de um jeito, corpo de outro. Faz aquela quimera, a gente fala, né? Monta do jeito que você quiser. Por que eu estou mostrando isso aqui para os irmãos? Porque você pode dizer, não, eu estou adorando o verdadeiro Deus. Mas não tem como nós adorarmos o verdadeiro Deus se a gente não o conhece. Se a gente não sabe o que Ele gosta, não sabe o que Ele deseja, como Ele quer ser cultuado, como Ele quer ser adorado. A gente pode formar um Deus com a nossa mente. Ah, o meu Deus é assim, meu Deus é só amor, meu Deus é só isso, é só aquilo. Só que não é o todo, não é o que a Escritura diz. Então a gente corre o risco de criar um Deus com a nossa mente. Porque a idolatria, irmão, ela não está subscrita, restrita à madeira, às coisas. Não está restrita aí. Esse é o grande perigo. Por isso que eu falei, como é que a gente destrói um Deus que a gente cria com o coração? Só com a nossa mente corrompida. Por isso que a gente precisa da Escritura. Por isso que a gente precisa conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Como Ele se revelou. Na sua Escritura, em Jesus Cristo. Porque a gente corre esse risco de adorar um Deus que a gente fez com a nossa mente. Até coloquei aqui, né? O homem se encontra em trevas, à deriva sem uma luz para o guiar. Imagina aí um navio, né? Um navio lá em alto mar, está no escuro. E não imagina esses navios de hoje, que tem bússola, que tem isso, aquilo, tem GPS. Não, imagine aqueles navios lá de a vela, né? Dos 2 séculos para trás. Não tinha nada disso, eles se guiavam pelas estrelas, né? Imagina aquela tempestade, a deriva no mar, escuro, não tem como se guiar, sendo só levado. É assim que se encontra o homem. O homem se encontra em trevas, a deriva sem uma luz para o guiar. Aí até coloquei aqui, trancafiado na fortaleza tenebrosa da sua mente, maquinando coisas ali, sem levar Deus em consideração. Para onde esses raciocínios o levarão sem Deus? E aí coloquei aqui, construindo ídolos que não podem salvá-lo, não podem salvar. Olha onde o pecado levou o homem. Deixou ele em trevas, à deriva, sendo guiado, o quê? Pelos seus próprios raciocínios falaciosos, enganosos. E isso o levou à idolatria, a desonrar a Deus. Não querer o verdadeiro Deus, mas fazer um Deus com as próprias mãos, com os seus próprios desejos, desonrando a Deus, desonrando o Criador. O homem, irmão, ele precisa ser resgatado disso. O homem, ele precisa ser salvo disso. Eu coloquei aqui, né? A necessidade de um Salvador. De alguém que o redima, de alguém que o resgate desse mundo tenebroso, desse mundo que vive já, como a gente até falou, né? Que bebe iniquidade como se fosse água. E eu acho que eu não terminei o slide aqui, estava produzindo ele hoje, não deu tempo de produzir durante a semana. Mas eu coloquei aqui, resgatar ele. Os irmãos estão abertos a Bíblia aí? Abrem Gálatas 1, capítulo 1, verso, se não me engano, 4 ou verso 5. O homem, ele necessita de um Salvador. De aquele que o resgate desse estado deplorável que ele se encontra. Sem Deus, não glorificando, andando pelos seus próprios pensamentos e raciocínios, né? Trancafiado na fortaleza da sua mente tenebrosa, raciocinando coisas vãs, inúteis, e o levando à idolatria. O homem precisa ser salvo dessas coisas. E Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 4, tem uma palavrinha que eu quero falar, decorrer com os irmãos aqui, ó. Diz assim, ó, o qual se entregou, quem se entregou? Jesus, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, olha só agora, ó, para nos desarraigar deste mundo
perverso. Os irmãos já tiraram uma planta pela raiz? Já tirou? Já tirou uma plantinha pela raiz, né? É isso que Deus faz conosco, quando Ele chega até nós. Quando Deus se revela a nós. Quando a gente se toma conta, lembra da estradinha lá? A gente se perdeu, continuou seguindo um caminho que não vai levar-nos ao nosso destino. Se o homem não tomar conta, não se deparar, não, eu estou no caminho errado, eu preciso retornar e tomar o caminho certo. Isso ocorre quando? Quando Deus vem ao nosso encontro. É o que a gente falou lá em Efésios, Ele nos dá vida. Quando Ele nos dá vida, acontece isso aqui, é o que a gente leu no verso 4. Ele nos desarraiga deste mundo mau. Mas não é desarraigar aqui, não está significando desarraigar por completo, né? A gente só vai ser desarraigado por completo quando o Senhor voltar. Mas a nossa mente aqui, ela é redimida, nós somos tirados deste mundo mau. A gente não deseja mais estar nele, a gente não deseja ter a vontade que eles têm, o mal que eles querem praticar. Então Deus, Ele nos desarraiga, Ele tira pela raiz mesmo. O nosso coração, ele é o que? Ele é transformado. Ele é lavado, remido, redimido, resgatado. Eu até coloquei aqui, né? Colossenses. Aí, abra também Colossenses, irmãos. Colossenses, é um livrinho depois. Dois livros. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz assim, ó. Ele, quem? Ele quem? Nosso Senhor, Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Dá para entender? Ele nos libertou. É o que a gente falou lá, lembra que as libertações que a gente precisa ter? Né? Do que? Do pecado, da culpa do pecado, né? Do poder do pecado e do mal. Do pecado no mundo. Deus, Ele nos libertou, tirou-nos deste mundo de trevas. Lembrando, a gente rumava para o mal, a gente andava pelas trevas, a gente não queria a luz. Só que Deus, Ele resplandeceu em nosso coração, mediante o Evangelho. E nós fomos removidos, nós desarraigados deste mundo mal. Nós fomos libertos, aqui como Paulo fala, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. O homem precisa ser tirado desse estado deplorável. E o Deus o fez. O homem, ele andava à deriva, né? Que nem aquele, até coloquei aqui, né? Aquele navio sem rumo, naquela tempestade à noite, sem poder ver as estrelas, sem poder ser guiado. Só que Deus raiou no horizonte dele. Os irmãos já viram um farol? Eu não coloquei a fotinha aqui do farol. Mas você vê lá, os navios são guiados por aquele farol, a quilômetros e quilômetros de distância. Quando eles veem aquela luz, eles sabem, eles têm uma guia, um caminho a seguir, que não os levará a um caminho errado, né? Não deixará eles mais à deriva, mas eles vão ser guiados ao porto seguro. E é isso que o Senhor nos faz. Ele nos guia até o porto seguro, o porto celestial. É por isso que a gente não pode perder o rumo, né? Ou perder de vista aquela luz, perder de vista o nosso Senhor Jesus, porque senão a gente vai se voltar ao nosso próprio coração novamente. E eu achei até o ruim que eu não coloquei aqui, o versículo. Eu acho que está lá em 2 Coríntios 10. Talvez o livro deve lembrar. Lembra ali, levando todo o pensamento à obediência de Cristo? Lembra esse versículo? Se eu não me engano, é em 2 Coríntios 10. Lembra que eu falei para você daquela fortaleza que o homem está
trancafiado na sua fortaleza, a fortaleza da sua mente. Quando o Senhor Jesus chega até nós, Ele invade a fortaleza da nossa mente. E Ele leva cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, é 2 Coríntios 10. É meio canganaio. Mas veja só, irmão, a mente do homem ela é redimida. Ela é trazida novamente para pensar corretamente e pensar como Deus quer que nós pensamos. Por isso que Paulo fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos, olha só, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Deus veio até nós, veio naquela fortaleza tenebrosa, onde nós pensávamos, raciocinávamos com nossos pensamentos inúteis, vamos corrompidos. Só que Ele vem, invade essa fortaleza e toma cativo os nossos pensamentos e o leva à sua obediência. O homem precisa disso. O homem precisa ser colocado novamente na estrada correta, na estrada que o levará ao seu destino certo, que é Deus. Nós se perdemos lá atrás, só que o Senhor veio ao nosso encontro, nos resgatou, nos redimiu dessa maneira vã de pensar, desse nosso coração corrupto. Por isso que Jesus falou assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue. Porque o seu coração, irmão, ele não vai querer seguir Cristo, não vai querer seguir a vontade de Deus. Só que mediante o poder do Espírito Santo nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos seguir o Mestre. Nós temos força, poder, pela graça de Deus, para não andar mais como os gentios andavam. Os seus raciocínios nulos, vãos, criando deuses, né? Se submetendo a uma coisa que não tem nexo, a uma madeira, a qual eu me esquentei, fiz minha comida e uma parte eu faço um Deus, oro a Ele. Deus nos tirou disso. Nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aí a pergunta é essa agora, né? A sua mente, ela está assenhorada por quem? Por Deus? Ou como diz Lutero, né? Pelo diabo? O homem é uma besta, é um cavalo, né? Ou ele é montado por Deus ou montado pelo diabo. Você tem que tomar conta que a sua mente ela pode ser assenhorada por aquilo que não vem de Deus, pelo mundo. Você pode ser ludibriado pelo mundo. Outra coisa, você pode criar deuses no seu coração. E outra, você pode estar adorando a Deus do jeito que você quer e você pode estar cometendo a idolatria, porque você não está adorando Deus como deveria adorar. Essas coisas devem fazer-nos pensar. O que nós estamos fazendo com nossa mente? Será que tudo que você pensa, de acordo lá, com sua família, como você deve ser na sua família, é Deus quem te orientou para você lidar com seus filhos, lidar com seu marido, lidar lá no seu emprego, na escola, com os amigos, como você deve agir, como você deve pensar? Será que os seus pensamentos estão sendo assenhorados por Deus ou pelo mundo, ou pelo que o mundo acha, pela filosofia do mundo? Né? E a outra questão, será que você está cometendo idolatria? Para isso, para você não cometer, você tem que conhecer o Senhor. Nós temos que levar nosso pensamento à obediência de Cristo e à obediência da sua palavra. Tá certo? Eu deixo essa palavra para a meditação de vocês. Vamos orar?